proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Um bom dia para todos vocês. Que seja de fato um dia que nós possamos corresponder com um discernimento à vontade de Deus, que nós possamos escutar a palavra de Deus e colocá-la em prática. Jesus continua com uma dura crítica aos fariseus e doutores da lei, e hoje é uma crítica muito mais dura, porque seja no primeiro ai de vós como no segundo, se usa uma imagem do sepulcro. E o que diz Jesus para eles, o que diz para nós? Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Pensa a força dessa expressão. Vós sois como sepulcros caiados. O Senhor vai continuar dizendo assim: por fora vocês são perfeitos, como quem lhes vê pensa que vocês são santos e perfeitos, mas por dentro vocês são como sepulcros, que quando se abre só se vê podridão. Ora, meus caros, pensem a dureza dessa expressão de Jesus com aqueles que são os líderes da religião de Israel, com aqueles que eram pessoas que não eram amadas, mas se faziam reverenciar, saudar, cumprimentar. Sabem que uma das coisas que Jesus não suportava neles era isso, que eles chegavam em um local e que eles se sentiam no direito de cortar a fila, se sentiam que os outros com eles tinham o dever de dar para eles o lugar para sentar, de levantar, se inclinar, porque eles estavam passando. Então tudo isso que no fundo decorria da relação deles com Deus, como nós já buscamos explicar sobre quem eram os fariseus, os doutores da lei. Então, usar Deus para o próprio benefício, ou seja, levar o seu discípulo, aquelas pessoas que seguiam, não a uma relação com Deus, a uma reverência a Deus, mas uma reverência a eles, quando eles tinham tantas falhas que escondiam. Então vejam aqui, Jesus vai dizer assim: vós sois como sepulcro caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Hipocrisia e injustiça são essas duas coisas que Jesus está criticando hoje nos fariseus e doutores da lei. A hipocrisia, já lhes dizia, que é a máscara, que é aquilo de não mostrar a realidade daquilo que somos. É interessante que esse tempo nós estamos nos acostumando a viver com a máscara. Quando eu passo aqui pelas pessoas no santuário, eu faço tantas vezes essa experiência de ver pessoas sorrir, mas depois que eu me recordo que ninguém está vendo o sorriso, continuo com a prática porque também faz bem para mim. Então a gente percebe hoje que uma pessoa está sorrindo ou que está fazendo alguma coisa mais pelos olhos do que pela boca. Então isso é a primeira coisa que Jesus condena neles: a vida escondida, o parecer que é aquilo que não é. Hipócritas e injustos, injustos na relação com os outros, injustos na relação com Deus. A palavra justiça na palavra de Deus, ela é sinônimo de santidade. Então dizer injusto é dizer também um pecador. Vocês são hipócritas e são pecadores, e para os outros vocês querem parecer santos. E depois, o segundo ai de vós hoje, que Jesus vai dizer: vós construís para os profetas sepulcros e enfeitais os túmulos dos justos.
Então, a questão que Jesus coloca é isso, que os fariseus e doutores da lei, eles iam prestar cultos, embelezavam esses monumentos que eram o túmulo dos profetas e diziam: os nossos pais fizeram este erro de matar este profeta. E Jesus vai dizer: e vocês continuam a repetir esse mesmo erro hoje. No fundo, Jesus já está prevendo aquilo que esta relação tensa com os fariseus e doutores da lei vai produzir, que é ele ser levado à morte. De novo, meus caros, a advertência que lhes faço é esta: não olhemos para os fariseus e mestres da lei para criticá-los quando nós ouvimos este evangelho. Cairíamos no mesmo erro. Essa palavra de Deus que os evangelhos repetem é para nos dizer que o Senhor não quer que a sua comunidade, nós, os cristãos, pelo fator religioso, caiamos no mesmo erro, de fazer da religião uma prática externa que não me convida mais à conversão. Nós que somos pessoas que vivemos em torno do sagrado, temos muito esse perigo de nos acomodar numa prática religiosa e não nos questionarmos no fundo do nosso coração qual é a mudança, qual é a conversão cotidiana que esta palavra de Deus me faz. Eu devo ser transformado pela minha prática religiosa. Então não basta somente um rito que me deixe tal qual eu sou, pensando que estou bem, mas preciso de uma vivência religiosa que me seja transformadora. E é isso que Jesus não suporta nos fariseus e mestres da lei, porque fundamentalmente usavam a religião como um status e somente para confirmar aquilo que eles queriam, ou seja, ser reverenciado, ser reconhecido como santo, como pessoas que eram um modelo, guias, e se faziam chamar assim, guias, mestres, pais pelo povo. Para todos vocês, um bom dia e que a palavra de Deus que escutamos possa produzir frutos em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.